Aqui. De 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ele disse, ali eu estarei no meio deles. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo, na primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. Louvado seja o seu nome, Senhor. Nós temos uma visitante aqui conosco, veio com a dona Natalina. Vamos recebê-la no 3, como sempre fazemos. 1, 2, 3. Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Seja bem-vinda em nome de Jesus, tá bom? Graças a Deus. Todos acharam aí, Santos? Muito bem. Está escrito assim, versículo 18 do capítulo 3. Não amemos um ao outro de palavra ou de língua, filhos meus, mas de obras e em verdade. Porque nisto conheceremos que somos da verdade e infundimos confiança a nosso coração antes que ele venha. Porque se nosso coração nos condenar ou nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Diga amém. Baixa mais um pouquinho, Jack, por favor. Muito bem. Tratando-se de coração, eu quero aqui seguir dentro da ministração até a ordem do Senhor, né? Falando sobre isso. As palavras de João, do apóstolo João, elas me chamaram muito a atenção quando eu estava meditando nesse dia. Ele diz que fala sobre o amor, fala sobre a confiança, né? Fala sobre obras, fala sobre verdade. Enfim, acho que você se lembra bem que eu falei por 2 domingos, que toda vez que a Bíblia fala sobre o coração do homem, ela coloca junto o caminho, ou caminhos. Significa dizer que o nosso coração, ele sempre traça alguns caminhos ou algumas rotas para nós. Contudo, como diz a própria Escritura, nem todos esses caminhos são bons. É por isso, estou repetindo, é por isso que quando o Senhor nos entregou uma palavra para caminharmos, não significa dizer que nem o tempo de ordem que ministrei um ano inteiro, né? Certamente não vou ministrar um ano inteiro sobre isso. Mas, quando ele entregou uma palavra para nós, a palavra era: filho meu, dá-me o teu coração. Por quê? Justamente pelo fato de que o nosso coração traça muitas rotas, e por essas rotas nem sempre serem boas, é necessário alguém legítimo, bom, o suficiente para pesar o nosso coração numa balança e saber o que é bom e o que é ruim. Amém? É uma maneira de ele esquadrinhar o nosso coração e assim nos libertar de coisas que muitas vezes estão escondidas dentro dele, que já falei sobre isso, que nós mesmos desconhecemos. De tal maneira que João menciona aqui algo, não sei se você já leu esse texto, que está em linha com o que eu estou falando agora.
Nós temos feito algumas orações aqui na semana. O Wagner ora muito nesse sentido e é interessante. Que a Escritura diz que enganoso é o coração, porém, justamente pelo fato de ser enganoso, se nós colocarmos o nosso coração nele, então não tem perigo. Se o nosso coração estiver nele, não tem perigo. Aquilo que é enganoso dentro dele se converte em verdade. Diga graças a Deus. Muito bem. Mas se eu não entendo essa revelação, se eu não tenho essa revelação, então eu sigo na linha de que meu coração, sem os ajustes e o alinhamento necessário, é perigoso para mim. Só para mim. Compreende? De tal maneira que o coração é perigoso, que você leu aqui comigo, no versículo 20, que o coração chega a um ponto de nos condenar. Está escrito. Nosso próprio coração, sem ajuste, tá? Sem marcas de um novo nascimento, sem conversão, né? Sem arrependimento, sem alinhamento, tudo isso que a gente conhece. Um coração sem essas características, ele é extremamente perigoso ao ponto de nos condenar em algum momento. Consegue entender? Eu vou ler de novo o versículo 20, olha só. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Observa, irmãos, aqui nós vemos mais uma vez a necessidade de termos um coração moldado pelas mãos de Deus. João diz, em algum momento, tenha a seguinte confiança, você que está em Cristo. O que é, João? Que se em algum momento o seu coração lhe condenar, maior é Deus do que o seu coração. Diga amém. Maior é Deus do que toda a culpa que o seu coração lançar em você. Maior é Deus do que toda a condenação que, porventura, o seu próprio coração lançar em você. Porque, entenda que nem sempre é Satanás que nos acusa, nem sempre é Satanás que nos condena, entre aspas, né? Entenda bem, entre aspas. Porque nós já somos salvos. Nem sempre é Satanás que faz isso. De acordo com João, há momentos que o nosso coração é uma plataforma para essas coisas. Em algum momento o meu coração pode me condenar. Aí, de repente, nós podemos entender da seguinte maneira. De repente, nós conhecemos isso como aquele sentimento de culpa, aquele pesar por alguma coisa que eu fiz. Compreende? Decodificando, o coração nos condena, é mais ou menos por essa linha. Puxa vida, estou sentindo um pesar tremendo e em algum momento o meu próprio coração me condena. Observa, irmãos, Deus, só existe um que não faz isso, que é Deus. O único tipo de condenação que Deus vai fazer vai ser no último dia, contra todos aqueles que não quiseram se arrepender, contra todos aqueles que negaram o seu filho, que não quiseram o seu filho, mesmo diante de tamanha demonstração de bondade. Só naquele dia, mas Deus mesmo não nos condena. Mas até o nosso coração faz isso, cara. Por isso João disse, se em algum momento o próprio coração que está aí no peito de vocês, no espírito de vocês condenar vocês, e vocês estiverem em Cristo de fato, maior é Deus do que o próprio coração de vocês que os condena nesse momento. E aí eu me lembro das palavras de Paulo, quando ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Para os que não andam segundo a carne,
Ou seja, para os que não se inclinam para aquilo que é contrário a Deus. Consegue entender? Então observa, aqui nesse texto, nós vemos mais uma vez a necessidade, a grande realidade, de que o nosso coração precisa de moldes divinos. Amém? Agora abra comigo em Salmos capítulo 51. Abra aí comigo. Vamos entrando dentro do Espírito. 51. Versículo 10. A tradução normal diz assim: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto, ou um espírito inabalável. Mas aqui muda um pouquinho. Ó Deus, crie em mim um coração puro e que teu bom espírito renove meu interior. Mas o texto que eu quero destacar aqui, a frase é a oração que Davi fez. Deus, eu preciso que tu crie em mim um coração puro. Consegue entender? E um espírito inabalável, ou que o teu espírito renove o meu interior, que o teu espírito trabalhe no meu coração. Irmãos, eu acho que você se lembra muito bem que nós somos uma obra em construção. Porque está escrito que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Nós somos obras das mãos do Senhor e ainda estamos debaixo de um processo. Você crê nisso? Nós não podemos fugir dos processos de Deus que nos habilitam para uma vida no Espírito impressionante. Por isso nós precisamos disso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Agora, olha o versículo 11. Não me expulses ou não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Sabe o que isso significa? Que nós corremos o risco de, em algum momento, sermos expulsos da presença por causa de um coração que não está conforme o coração da presença. Não, pastor, de maneira nenhuma. Eu lhe dou um exemplo. Adão e Eva. Está lembrado que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ok? Significa que ele não muda, seus atributos não mudam, seu caráter não muda, suas ações não mudam, seu amor não muda, sua justiça também não muda. O que foi que aconteceu com Adão e Eva? Eles, em outras palavras, eles arrancaram o coração que Deus deu para eles e colocaram um coração que se inclinava para Satanás, para desobediência, para quebra de princípios. Resultado. Deus chegou para eles e disse assim, não foi? Tudo bem, eu vou deixar vocês aqui então, vou dar mais uma chance para vocês. Foi assim? Foi o que Deus fez? Expulsou eles do jardim. Saia do jardim. Ah, Senhor, saia do jardim. Por quê? Porque você não tem um coração com os moldes do meu. Vocês, a partir de agora, não têm um coração parecido com o meu. Então, saiam da presença. É por isso que Davi fez essa oração. Não me expulse da sua presença. E antes de falar disso, ele diz, crie em mim um coração puro. Porque se tu criar um coração puro em mim, um coração parecido com o seu,
Eu não vou correr o risco de ser expulso da sua presença. Quantos estão entendendo? Então entenda, Deus quer corrigir nosso coração, justamente por isso que estou falando para vocês, santos. Porque Ele quer que nós tenhamos um coração igual ao dele. É importante para Deus que nós, como seus filhos, tenhamos o seu coração. Lembra quando ele disse que fez o homem à sua imagem e semelhança? Imagem e semelhança, em outras palavras, tem a ver com o coração de Deus em nós. O coração de Deus na sua criação. O coração de Deus nos seus filhos. Fala do mesmo DNA, fala da mesma genética espiritual. Fala da mesma vida indissolúvel. Fala do seu coração. Então, imagem e semelhança tem tudo a ver com o coração de Deus, com a natureza dele. Quantos estão entendendo? É por isso que Davi disse, cria em mim urgentemente um coração puro, porque Davi também sabia das suas debilidades. Davi também sabia dos seus tropeços. Davi também sabia do quão horrendo em alguns momentos ele foi. E o risco que ele corria de ser expulso do favor da presença de Deus. É por isso que ele fez essa oração. E aí eu quero agora que você pule rapidamente lá para Atos capítulo 13. E aqui sim, é onde nós entramos dentro da ministração. Eu vou lhe mostrar algo aqui muito interessante. Capítulo 13 de Atos. Aqui, a partir de agora, nós vamos debruçar em alguns textos. Versículo 13, vamos ler bem todo o contexto. Atos 13, 13. Então Paulo e Barnabé, tendo navegado desde a cidade de Pafos, chegaram a Perge, cidade da Panfilha. Mas João se apartou deles, João Marcos, né? E foi para Jerusalém. E eles saíram de Perge e foram para Antioquia, cidade da Pisídia. E ao entrar na sinagoga no dia do repouso, se assentaram. Depois que foi lida a lei e os profetas, os anciãos da sinagoga enviaram por eles, dizendo, homens, irmãos nossos, se tiverdes alguma palavra de consolo, falai ao povo. Então Paulo, pondo-se de pé, fez sinal com a sua mão e disse, homens israelitas e os que temem a Deus, escutai. O Deus deste povo elegeu a nossos pais e os exaltou e os multiplicou quando eles eram estrangeiros na terra do Egito, da qual os tirou com um braço forte e os alimentou durante 40 anos no deserto. E depois de destruir 7 nações na terra de Canaã, lhes entregou suas terras por herança. Agora observa. E durante 450 anos lhe deu juízes, até o profeta Samuel. Mas eles solicitaram um rei. E Deus lhe deu, durante 40 anos, a Saul, filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim. Depois, ele o removeu e lhe estabeleceu por rei a Davi, de quem testificou dizendo, olha Deus testificando de alguém. Encontrei a Davi, filho de Jessé, um homem conforme o meu quê? E ele cumprirá todos os meus desejos. Até aqui. Paulo sinaliza a seguinte situação. Ele menciona, e eu quero ir direto ao ponto, Saul e Davi. Ele começa mostrando o coração do povo. O coração do povo é revelado aonde nesse texto?
quando diz e solicitaram um rei, quando Deus queria ser o rei deles. Então, a primeira coisa que nós identificamos aqui é que o coração do povo estava já há muito tempo inclinado para um governo caído, e duvidoso, diria assim. Aí Paulo segue dizendo, nós vamos ver daqui a pouco, que por causa disso, e algumas coisas que a gente vai ver, Deus remove aquele que foi a escolha do coração do povo. E algumas coisas mais que eu vou ampliar seu entendimento hoje acerca de Saul. Lembra que já falei de José e de Jó, novas perspectivas? Pois é, a gente vai ter uma nova perspectiva de Saul hoje. Até começou bem o cara. Então ele remove aquele que fazia parte do coração do povo, e ele diz, agora eu encontrei um outro homem, agora foi eu que escolhi. Um homem conforme o meu coração. O que isso significa para você? O que você entende sobre isso? Deus está falando o seguinte, presta atenção aqui, santos. Eu encontrei um homem na terra que tem o coração parecido ou igual ao meu. Isso é impressionante. Eu encontrei, aqui vale até uma ressalva, né? Encontrei. Eu descobri em toda a Escritura que você sabe que quem encontra alguma coisa é porque está procurando ou buscando, certo? Ok? Vamos abrir um parênteses aqui. Se alguém encontra alguma coisa é porque estava procurando, porque estava buscando. Né? E Deus diz, encontrei. Em toda a Escritura, eu vi 3 tipos de pessoas que Deus busca, que Deus procura. Já parou para pensar nisso? Deus em toda a terra, com seus olhos, vasculhando toda a terra, procurando alguém do seu interesse. É uma honra tremenda, não? E aí, meditando na Escritura, por isso que eu disse que a gente vai abrir alguns textos, só para consolidar a ministração, 3 tipos de pessoas que Deus procura. Aqui só para acrescentar conhecimento para você. Depois a gente volta para cá, tá? João capítulo 4, abre aí comigo. Nessa busca de coração, santos, ele procura outras coisas também. João capítulo 4, aí do ladinho. 3 tipos de pessoas que Deus procura. Primeira, capítulo 4. Essa página está meio ruinzinha aqui. Espera aí. Versículo 20. Perdão. Mas vem o tempo, e agora, e já chegou, e agora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque verdadeiramente o Pai busca a tais que assim o adoram. Primeiro tipo de pessoas que Deus procura, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Você pode dizer amém por isso? Segundo tipo de pessoas que Deus procura. Abre lá em Ezequiel capítulo 22. Só para agregar conhecimento no seu espírito. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Diz assim: então busquei ou procurei entre eles alguém que levantasse um muro
e que se pusesse na brecha diante de mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, porém não achei. Segundo tipo de pessoa que Deus procura, aqueles que oram, diga amém. Sabe o que isso significa? Toda vez que você está aqui em algum dia da semana orando, Deus já está aqui esperando por você. Porque Ele já sabe que você ora. Então, primeiro tipo de pessoas, os que adoram em espírito, de fato, os que oram, e o texto você pode voltar para Atos 13, o próprio texto. O terceiro tipo de pessoas que Deus procura, aqueles que têm um coração conforme o dele. Meu Deus, isso é tremendo. Deus se comunica, eu diria que com satisfação, com aqueles que têm um coração em alinhamento com o dele, irmãos. Sabe o que é ter um coração em alinhamento com o coração de Deus? Melhor dizendo, sabe o que é um coração não alinhado com o coração de Deus? É tipo assim, se você chega para alguém e você quer conversar com alguém, você descobre se aquela pessoa está conectada com você pelo nível de atenção que ela lhe dá. Se você começa a conversar com alguém e a pessoa fica assim, parece uma coruja, sabe? Já viu uma coruja? Sim, ó. Se você conversa com alguém, esse alguém é assim, significa que ela não está lhe dando a atenção devida. Em outras palavras, o coração dela não está alinhado com o seu naquele momento. Você acha mesmo que Deus vai procurar alguém para comungar, para ter comunhão, para comunicar suas revelações com alguém que está assim, enquanto ele fala? Prestando atenção em tudo e a todos, e não a ele? Compreende isso? Vocês estão entendendo? Porque Deus, e aqui é a questão da ministração, Deus procura homens e mulheres que têm o seu coração em alinhamento com o dele. Quando ele olha alguém que lhe dá atenção e a honra devida, ele tem satisfação em comunicar seus desígnios santos. Quer saber se alguém dá atenção à voz de Deus quando ele fala? Procura saber o nível de revelação de vida espiritual que ele tem. Procura saber o nível de revelação que ele tem. Porque quando Deus fala, ele traz revelações. Ele não fala assim, qualquer coisa. Quando ele fala, ele comunica mistérios para alguém. E aquilo entra no seu espírito. Então você quer descobrir se alguém dá atenção a Deus devidamente? Mede o nível de revelação dessa pessoa. Aí você vai ver se ela dá atenção à voz do Espírito. Então, aqui nesse texto, o Senhor diz, eu já encontrei um homem conforme o meu coração, vírgula. E ele cumprirá todos os meus desejos. Deixa eu falar algo aqui para você. Sabe qual é, no coração de Deus, tá? Sabe qual a que se refere os desejos do coração de Deus, ou o que envolve os desejos do coração de Deus? Você não vai acreditar. Ou vai, né? Sabe aonde se concentram os desejos do coração de Deus? Em você. Diga amém. Em você, em mim, em nós.
Os desejos do coração de Deus, eles norteiam a nossa existência. Todo desejo bom e sublime no coração de Deus envolve a nossa vida, meu irmão. Tudo que é de bom, tudo que é nobre, tudo que é valoroso, tudo que é poderoso envolve a nossa vida. Todos os desejos mais sublimes do coração de Deus apontam para nós. Então, é dessa maneira que nós conhecemos um pouco mais o coração de Deus. Se os desejos do coração de Deus se inclinam para seus filhos, porque Ele é um bom pai, quando Ele encontra um homem que tem o coração conforme o dele, sabe a que se inclina o coração desse homem? A Deus. É como se fosse um amor mútuo. Ele me ama e eu o amo. Você sabia que a comunicação do coração de Deus para nós é tão tremenda que até nos honrar, Ele deseja nos honrar. Ele nos honra, nós o honramos. Nós o honramos, Ele nos honra. Bem, tem vários textos que falam sobre isso. Então, observa. Quando ele menciona Saul, e agora a gente vai ver um pouco mais sobre isso, ele menciona em seguida Davi. Um homem que tinha um coração do povo e o outro que tinha o coração de Deus. E o grande detalhe está no versículo 23, quando ele termina dizendo, da descendência desse, ou seja, de Davi, Deus levantou para Israel a Jesus, o Salvador, segundo o que havia prometido. Deus encontrou Davi e disse ao seguinte, Davi, você está tão alinhado com o meu coração, eu vou te fazer uma promessa. Da sua descendência eu vou trazer o Messias, o ungido, o rei sobre Israel. Ele vai reinar no trono para sempre e você vai ser lembrado para sempre com ele. Abre aí, em 1 Samuel capítulo 9. Vamos ler um pouquinho, tá? Todos estão entendendo? Agora aqui vamos ampliar seu entendimento. 1 Samuel capítulo 9. Vamos pontuar aqui um pouco da vida e das características de Saul. Vamos entender um pouco mais sobre Saul? É importante a gente entender um pouco sobre Saul. É claro que eu não vou ler tudo, porém, eu vou ser dinâmico, mostrando versículos específicos, mas sem fugir do contexto. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Vamos ler inicialmente do 1 ao 2. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate. A Bíblia fala, gosta de linhagem, né? Filho de Afiá, homem de Benjamim, um guerreiro valente, que tinha um filho que se chamava Saul. Vamos pontuar as características, tá? De Saul e a vida dele. Saul, distinto e elegante, e não havia homem mais alto que ele entre os filhos de Israel. Desde os ombros até o alto da cabeça, ultrapassava todo o povo. Então, observe, era um cara que era de boa aparência. Chamava a atenção de todo mundo. Tá? Muito bem. Agora, versículo 5. Vamos lá. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse, vamos ver as características dele agora, para o criado que estava com ele. Antes de continuar, irmãos. As jumentas, vamos falar o contexto de forma resumida, tá?
as jumentas do pai de Saul tinham se perdido. Aí o pai de Saul diz assim: filho, vai atrás das jumentas que se perderam por aí. Então Saul levou um criado com ele. Vamos lá, versículo 5. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse para o criado que estava com ele: vem, voltemos, porque talvez meu pai não esteja mais preocupado com as jumentas, esteja preocupado conosco. Porém, seu criado lhe disse: eis que nesta cidade há um homem de Deus, homem muito respeitado pelo povo, e tudo o que ele diz acontece sem falhar. Vamos agora lá, talvez nos mostre o caminho por onde devemos ir. Então Saul disse, a primeira característica de Saul que eu achei interessante está aqui. Disse ao seu criado: eis que iremos, mas que levaremos ao homem de Deus? Porque o pão de nossos alforjes se acabou. Não há provisões para levar ao homem de Deus, porque não temos. Mas o criado respondeu novamente a seu amo, dizendo: eis que eu tenho em meu poder um quarto de um ciclo de prata, nós o daremos ao homem de Deus para que nos mostre nosso caminho. Primeira característica que eu percebo em Saul aqui, por isso que eu disse que ele até começou bem. Ele tinha um senso de honra. Ele já tinha por natureza um senso de honra. É uma boa qualidade. Concorda comigo? É uma boa qualidade. Vocês vão entender onde eu vou chegar, tá? É uma boa qualidade. O criado dele disse: rapaz, tem um homem de Deus aqui que a palavra dele não cai por terra. Vamos perguntar para ele, ver o que ele diz, se ele tem uma palavra. Aí o senso de honra de Saul. Nós não temos nada para honrar o homem de Deus se a gente for até ele. Senso de honra. Aí o criado dele disse: não, eu tenho algo para honrar o homem de Deus, vamos lá. Então vamos. Então tá. A primeira característica de Saul, boa. Ele tinha senso de honra. Muito bem. Versículo 9. Antigamente em Israel, qualquer que fosse consultar a Deus, assim dizia: vinde e vamos ao vidente. Porque o profeta de agora, antigamente, era chamado de vidente. Então disse Saul ao seu criado: bem disseste, vem, vamos. E foram à cidade onde estava um homem de Deus. Estão entendendo até aqui? Atrás das jumentas. Versículo 14. Então eles subiram à cidade e entraram pelo portão da cidade, e eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto. Pois, observa, Samuel já estava a par de tudo. Ele era vidente, profeta. Pois um dia antes que Saul viesse, o Senhor falou a Samuel, dizendo: amanhã, a esta mesma hora, enviarei a ti um homem da terra de Benjamim. Aqui eu levei tempo para entender tudo isso e você também vai ficar meio confuso. A ele ungirás para que seja príncipe sobre o meu povo Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho visto o clamor do meu povo, o qual chegou a mim. Ao ver Samuel a Saul, a quem o Senhor escolhera, o Senhor disse a Samuel: eis aqui o homem de quem te falei, esse governará meu povo. Depois Saul se chegou a Samuel atrás do portão, dizendo: mostra-me, por favor, onde está a casa do vidente. Então Samuel respondeu a Saul, dizendo: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao lugar alto, porque hoje comerás comigo, depois te despedirei pela manhã, fazendo-te saber tudo quanto está no teu... Opa! Vamos lá. Saul vai, combinou entre ele e o criado. Temos algo aqui para honrar o homem de Deus. Vamos lá. Foram. Antes deles chegarem no lugar, Samuel recebe uma palavra de conhecimento da parte de Deus, dizendo o seguinte: ei, vai chegar um camarada aí amanhã, a esta mesma hora. Esse cara tu vai ungir como príncipe. Grava bem, príncipe. Não é rei, hein? Como príncipe. Foi aqui onde eu fiquei meio confuso. Porque observa que inicialmente na história de Saul, o Senhor já olhou para ele. Antes mesmo do povo escolher. Não sei se você está entendendo.
antes de ter sido uma escolha do povo, o Senhor olhou para Saul e disse: Samuel, eu vou ungir ele como príncipe. Então espera ele amanhã por essas horas. Samuel, tudo bem. Saul chega, onde é a casa do vidente? Samuel diz: eu sou o vidente. Fica aqui comigo essa noite, porque eu vou te fazer saber o teu coração. Envolvia coração, certo? Muito bem, vamos seguir aqui de uma forma bem tranquila. Capítulo 10. Versículo 1. Eles conversaram, só para você saber também o contexto dos versículos anteriores. Samuel chama Saul, senta-te comigo aqui à mesa, vamos jantar junto. Samuel tinha preparado uma carne, um pedaço de carne específico para Saul, certo? Tinha guardado para Saul. Saul senta na mesa, tinha 3 anciãos na mesa. Samuel diz: ó, esse pedaço de carne que eu disse para você guardar, falou para um camarada lá, traz aqui que é para ele. Trouxeram, colocou na mesa para Saul. E Samuel diz: ó, esse pedaço de carne é para ti, a gente estava te esperando. Comeram. Depois Samuel, é o contexto, antes do capítulo 10. Samuel pega, vamos aqui conversar um pouquinho. E eles saem do lugar onde eles estavam, descem um pouco o monte da cidade, em um lugar reservado. Saul diz: ó, diz para o teu criado um pouco mais adiante, que eu quero te falar as palavras do Senhor. E aí acontece isso aqui. Versículo 1 do capítulo 10. Então Samuel tomou um vaso com azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, beijou-o e lhe disse: eis que o Senhor te ungiu como príncipe sobre sua herança ou sobre o seu povo. Segunda característica, então, que nós vemos aqui em Saul, ele tinha um certo nível de unção. Agora ele era ungido. Certo? Ok? Tinha senso de honra, né? Que era uma característica já dele, da natureza dele. Perfeito. Agora o Senhor entrega para ele uma unção. Ok? Entrega uma unção para ele. Né? Muito bem. Aí Samuel diz o seguinte, não vou prolongar também que já vou para o versículo específico. Quando tu sair daqui, Saul, tu vai te encontrar com um grupo de profetas e o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti e tu vai profetizar junto com eles. Certo? Versículo 9. E aconteceu que quando virou suas costas para se retirar da presença de Samuel, olha o que aconteceu aqui, ó. Deus transformou o coração dele. E naquele dia se cumpriram todos os sinais. E chegou em Ramá. E eis que um grupo de profetas saiu ao seu encontro. Então o Espírito de Deus o impulsionou e ele profetizou entre eles. Sucedeu que quando vieram todos os que o conheciam antes, que ele profetizava no meio dos profetas, os do povo diziam uns aos outros: o que é que se sucedeu a este filho de Quis? Eis que está também Saul entre os profetas. Terceira característica de Saul. Ele tinha um certo nível da profecia. Então observa, vamos lá. Sua natureza já tinha um senso de honra, era dele. Aí Deus entrega agora uma unção específica e um nível, uma porção da profecia. De tal maneira que as pessoas olharam: meu Deus, Saul está entre os profetas também. Observa, Deus foi entregando. O coração dele foi mudado quando saiu da presença de Saul, mas eu quero que você entenda que alguma coisa vai acontecer. Certo? Versículo 24. Olha só. Samuel disse a todo o povo: vejam que Deus se agradou dele, pois não há outro Deus, não há outro semelhante a ele em todo o povo. E todo o povo irrompeu em gritos, dizendo: viva o rei! Em seguida, Samuel declarou ao povo o proceder de um rei. Escreveu no livro e o guardou diante do Senhor. Depois Samuel despediu todo o povo e cada um se foi para a sua casa.
Também Saul se foi à sua casa a Ramá, e com ele ia uma multidão a quem Deus tocara seu coração. Mas uns iníquos diziam: como nos poderá livrar este? Pois eles o consideravam um insensato e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul permaneceu calado. Outra característica de Saul: sabedoria diante das ofensas. Então observa, cara, a gente vê coisas muito boas em Saul. Vocês estão entendendo? Mas o que foi que aconteceu que Deus rejeitou esse homem, rapaz? Compreende? Mas aí alguma coisa acontece. Agora abra comigo no capítulo 13. Aqui começa o desvio do coração de Saul, viu? Começa aqui. O capítulo 13 fala que já tinham se passado 2 anos. Tá? A unção e tudo aquilo que Deus tinha dado para Saul. Capítulo 13, versículo 4. Aqui vamos ser um pouco extenso. Saul, estavam diante de uma guerra, tá? Saul atacou o destacamento dos filisteus. E Israel prevaleceu sobre os filisteus. Então o povo se reuniu para seguir Saul em Gilgal. E os filisteus se reuniram para combater contra Israel. 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e uma multidão de gente como a areia da beira do mar. E subiram e acamparam em Miqumas, a oriente de Betel. Ao ver isto, os homens de Israel tiveram medo e se esconderam em cavernas, buracos, penhascos, fissuras e em cisternas. Assim os filisteus passaram o Jordão rumo à terra de Gade e de Gileade, e Saul estava ainda em Gilgal e todo o povo com ele. E ele aguardou durante 7 dias, conforme o prazo determinado por Samuel. Observa. Mas como Samuel não chegava a Gilgal, e o povo se dispersava diante de Saul, então Saul disse: trazei-me aqui a oferta queimada. E ele ofereceu sacrifícios de paz em oferta queimada. Havendo terminado de oferecer a oferta queimada, chegou Samuel. E Saul saiu ao encontro para bendizê-lo. Mas disse Samuel: que fizeste? Saul respondeu: como eu vi que o povo se dispersava de mim, e que tu não chegava no prazo determinado, e que os filisteus se reuniram em Miqumas, então eu disse: que os filisteus não desçam contra mim em Gilgal, e não vi o rosto do Senhor. Então eu me atrevi a oferecer a oferta queimada. Então Samuel disse a Saul: agiste insensatamente ao não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenara. Por isso que eu disse que aqui começou o desvio do coração de Saul. Pois agora o Senhor teu Deus teria confirmado o teu reino sobre Israel. Pois ele dissera: eu te estabelecerei para sempre. Porém agora o teu reino não será duradouro, porque o Senhor tem escolhido para si um homem conforme ou segundo o que, irmãos? Opa! É aqui onde gira o texto de Atos 13. O coração de Saul começou a se desviar aqui. Samuel tinha dito o seguinte, só olhar o contexto, tá? Vai, se acampa lá em Gileade, me espera por 7 dias, não faz nada. Espera lá 7 dias até eu aparecer. E como ele era sacerdote, ele tinha que oferecer o sacrifício. Aí o que aconteceu? Samuel demorou. Saul começou a ficar apavorado por causa daquilo. O povo começou a se dispersar. Os filisteus começaram a apertar Israel devagarzinho. Aí Saul se precipitou. Sabe o que foi que aconteceu ali? A demora de Samuel expôs o coração de Saul. Aí eu até fico pensando, parece muito com situações que acontecem conosco. Você sabe que tem pessoas que são imediatistas, né? É o que mais tem hoje.
Geralmente, pessoas imediatistas, quando se encontram comigo, entram em choque ou em conflito. Porque eu só me movo quando o Senhor fala. Eu procuro fazer assim. Talvez alguém está querendo urgentemente uma situação e eu me movo ou tento ou procuro ou busco me mover dentro da linha do tempo de Deus. Profetas possuem essa característica de se moverem dentro da linha do tempo de Deus, não no cronos do homem. Ah, você precisava fazer isso. Eu estou dentro do tempo de Deus e não do homem. É assim que uma igreja profética, inclusive, deve pensar. Lembra de Jesus? Marta chegou para ele e disse o quê? Meu irmão está morrendo, vai lá, Jesus, pelo amor de Deus. Ela, tá bom, eu vou. Ele foi? Ele foi, irmãos? Ele esperou 4 dias. Mas as pessoas queriam que ele fosse naquele dia. Ele foi 4 dias depois. Porque nós devemos sempre nos mover em uma geração imediatista. Ainda não fugir da questão do coração, tá? Nos mover dentro da linha do tempo de Deus, é isso que importa. Porque quando nós não estamos dentro da linha do tempo de Deus, ouça isso, ó. Quando nós não estamos sincronizados dentro da linha do tempo de Deus, nosso coração é exposto. Quantos entenderam isso? Saul se mostrou depois de 2 anos, 2, cara. Pouco tempo, hein? Ele até aguentou 2 anos, mostrando espiritualidade, mostrando realeza, mostrando que ele era um cara apto para reinar, mostrando que ele tinha a unção, mostrando que ele tinha a profecia, mostrando que ele tinha sabedoria, senso de honra. Mas precisou apenas de 2 anos. Porque ele não estava sincronizado ou no alinhamento da linha do tempo de Deus. Como Deus se move, não como os homens se movem. Seu coração foi revelado. Quando ele revela o coração, e ele mesmo disse, eu me atrevi a oferecer sacrifício. Quando ele faz a besteira, Samuel, chega. Linha do tempo de Deus, santos. É um negócio impressionante. Mas a besteira já tinha sido feita, pastor. Não importa. O que importa é que Samuel estava dentro da linha do tempo de Deus. Saul não quis. Aí já foi um problema dele. O que fizesse, Saul? Ah, Samuel, eu vi que o povo estava já se dispersando e você não chegou, e aí eu me atrevi a fazer isso. Samuel disse, pois bem, você foi insensato, seu reino poderia ser para sempre, sua descendência e tudo mais, né? Mas agora o Senhor já procurou um homem, aí ele repete, conforme o coração que ele tem. Samuel estava dizendo, agora nós sabemos que você não tem um coração sob os moldes do coração de Deus. Você não está apto para exalar a vontade de Deus, nem os desígnios de Deus. Você não está apto para representar a Deus. Foi isso que aconteceu. Ok? Todos estão entendendo? Aí alguém poderia dizer, e aqui é onde eu quero chegar nessa parte. Já estou terminando, tá?
Observa que aqui, depois de vermos as características bacanas de Saul, aqui o coração dele se desvia, mas a pergunta é: por que o coração de Saul sofreu tamanha distorção em pouco tempo? Quer que eu lhe diga por quê? Por causa do poder. O poder revela o coração dos homens. Quer conhecer alguém, dê poder para essa pessoa. Enquanto Saul tinha apenas o senso de honra, que era bom, estava perfeito. Mas aí Deus foi, deu unção. Aí eu lembro das palavras do pastor Neto. Tem uma estrutura adequada para unção, Wendel, porque se você não tiver a estrutura adequada, quando você receber a unção, ela pode te matar ao invés de te vivificar. A unção te vivifica ou a unção te mata? Não se pode pôr vinho novo, unção em odres velhos, estrutura envelhecida. Porque senão, não foi isso que Jesus disse? Aí Deus deu uma unção para ele. Deus deu um nível de profecia para ele. Deus deu sabedoria para ele. Por causa do poder, o coração de Saul sofre distorção. Então a resposta é: por que o coração de Saul sofreu tanta distorção? Porque não estava preparado para receber poder de Deus. Temos ou não temos o desejo de dizer: Senhor, me dá poder, me usa. Mas a questão é: eu sou um sem o poder agora, mas posso me tornar outro com poder. E Deus não quer isso. Consegue entender isso? Se Ele ver que o meu coração sofrerá distorções por causa do poder, Ele não vai me dar. Porque Ele prefere me manter alinhado perto dEle do que longe dEle, óbvio. Mas aí Ele teve que experimentar isso e registrar no seu livro. Há corações que se revelam quando o poder é dado para eles. Então, foi isso que aconteceu com Saul. Vamos seguir. Agora capítulo 15, abre lá, já estou terminando, de verdade. Quer ver outro vacilo de Saul? Está aqui. Capítulo 15. Não ficou por aí. Versículo 1. Samuel disse a Saul, depois daquele episódio: o Senhor me enviou para te ungir. É como se Deus estava dizendo: vamos lá, eu acredito em ti. Parece isso, né? Para que reine sobre o povo em Israel. Agora, pois, ouve a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: recordo tudo o que fez Amaleque a Israel no caminho quando subiam do Egito. Os dias antigos, cara. Deus lembrava ainda. Agora vai e ataca os amalequitas e destrói tudo. Tudo o que tiverem. Não tenhas compaixão deles, mate tanto homens como mulheres, jovens e meninos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Tinha que ser, naquele tempo tinha que estipar pela raiz, porque eram homens malignos, homens maus. Então Saul convocou a todo o povo à guerra, e lhes passou em revista em Telaim, sendo 200.000 homens de pé, mais 10.000 homens de Judá. E Saul chegou à cidade de Amaleque e ele tomou uma decisão no rio. Tomou uma decisão. Ele não tinha que tomar decisão. Ele tinha uma palavra.
A palavra é, faz assim. Ele não tinha mais que, eu acho que é melhor. Não. Ele tinha uma palavra. Ele tinha que caminhar sobre aquela palavra. Muito bem. Tomou uma decisão no rio. E Saul disse aos queneus, apartai-vos e descei dentre os amalequitas, para que não acabe convosco junto com eles. Vós tratareis bondosamente a toda a casa de Israel, quando subiam do Egito. E os queneus se apartaram dentre os amalequitas, com o povo que tratou bem Israel nos dias do Egito. E Saul feriu Amaleque desde Ávila, que está na entrada de Shur, antes do Egito, e capturou vivo Agag. Não era para ser vivo. Mas vamos lá. Rei de Amaleque, e destruiu a todo o povo ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam ao rei Agag e ao melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos e dos cevados e todo o melhor, e não quiseram passá-los à espada, porém tudo o que lhes pareceu vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, me pesa haver posto a Saul como rei, pois ele se desviou de mim, seu coração, santos, e não cumpre minhas palavras. E Samuel se afligiu e orou ao Senhor a noite inteira. E Samuel se levantou bem pela manhã para se encontrar com Saul, mas foi informado a Samuel que Saul havia ido ao Carmelo, e eis que havia estabelecido um lugar para si. E se voltou, passou e desceu a Gilgal. Samuel então foi a Saul, e Saul disse a ele, bendito é o Senhor que cumpriu sua palavra. Dando uma de nós cego, né? O homem já estava liso já. Conhece alguém assim? Quem é liso tem um coração distorcido, tá? Muito bem. Bendito é o Senhor que cumpriu sua palavra. Mas Samuel lhe disse, que balidos de ovelhas e mugido de bois são esses que ouço? E Saul respondeu, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, e os trouxeram, olha a malandragem do homem, e os trouxeram para oferecê-los ao Senhor teu Deus, porém o resto o destruímos. Olha o que Saul estava dizendo. Até tinha uma boa intenção, se ele estava falando a verdade. Não, a gente poupou isso aqui. A palavra do Senhor foi, aniquila tudo. Aí ele vai, poupa o cabeça da nação maligna, que era contra Israel, o cabeça, meu irmão. Rei Agag. Pega os animais e, se ele tinha boa intenção não funciona quando a palavra é liberada. Ah, eu tinha boa intenção, Samuel. Esses animais aqui bonitos era para oferecer em sacrifício ao Senhor. O Senhor pediu isso? Não. Então. O Senhor mandou fazer isso? Não. Então. Era uma boa intenção, se ele estava falando a verdade. Era uma boa intenção. Mas boas intenções não funcionam, não são aceitas por Deus, mesmo que seja uma boa intenção, se isso vai contra uma palavra que ele libera. Quantos estão entendendo? Isso tem a ver com o coração, viu? Muito bem. Versículo 16. Então Samuel disse a Saul, cala-te, eu te declararei o que o Senhor me disse à noite. E ele disse, fala. Saul se quebrou quando disse, fala. Samuel disse a Saul, eis que embora tu fosse insignificante em teu próprio coração, chegaste a ser chefe das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu para que reinasse sobre Israel. Mas o Senhor te enviou pelo caminho, dizendo, vai, destrói os pecadores de Amaleque, e faz a guerra contra eles até que os extermines. Como é que não obedeceste à voz do Senhor, antes te voltaste sobre o despojo e fizeste mal diante do Senhor? Versículo 24. Então Saul disse a Samuel, pequei. Ah, só agora você entendeu que pecou? Depois que fez a besteira? Pequei,
pois tenho transgredido o mandato do Senhor e também tuas palavras, por temer o povo e ter obedecido sua voz. Agora, pois, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Porém, Samuel respondeu a Saul: não voltarei contigo, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou para que não seja rei sobre Israel. E quando Samuel se virou para partir, Saul agarrou a borda do seu manto e o rasgou. Isso aqui eu acho tremendo. O cara pegou um momento ali, ó, já vira, já solta uma palavra, cara. E Samuel disse a ele: o Senhor tem rasgado hoje de ti o reino de Israel e tem dado ao teu próximo, que é melhor do que tu. Ui, santo Deus. Caramba. Foi Deus que disse, hein? Né? Foi Deus que disse. Primeiro ele diz assim, ó, que isso aqui é o que, eu diria que é o que mais, isso aqui daria até uma palavra para líderes. Líderes que são reféns do povo. Observa que ele titubeou porque o povo, ele temia o povo. Espera aí, quem foi que constituiu ele sobre o povo? Foi Deus. Ou pelo menos era para ele ter esse entendimento. Por mais que na história lá, se você olhar todo o contexto, quando o Senhor seleciona Saul aqui, o próprio povo vai lá e diz: nós queremos Saul mesmo. Mas espera aí, isso mostra mais uma vez as debilidades do coração de alguém que era para ser líder sobre a nação. Ele era refém do povo. E alguém que tem a sua identidade em Deus e sabe que o que é em Deus, ele não pode ser refém do povo. Nunca. Compreende? Mas Saul se mostrou assim. Ele estava tão débil na sua liderança que ele disse: eu temi o povo. Teme a Deus, meu irmão. Compreende? Eu temi o povo, ele começava a se desviar e tal. Foi o segundo vacilo que Saul cometeu. Aí os argumentos dele me parece que foram tão chatos que Samuel mandou ele calar a boca. Cala-te! Eu vou te fazer ouvir as palavras que o Senhor me falou essa noite. E aí, ó. Em outras palavras, Samuel disse: agora já era. E aí quando engraçado que Saul, né, ele ainda queria mostrar que estava tudo bem. Quando ele diz, ele pequei e tal, mas ele foi e disse assim, perdoa meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Ele estava querendo mostrar para o povo que estava tudo bem entre ele, Deus e o profeta. Resultado de um coração que já sofreu distorção, que não é conforme o coração de Deus. Entende? Aí Samuel disse que não iria com ele. Quando ele se vira, o Senhor está aí, ó. Aí Samuel disse: está aqui, ó, tá vendo? Isso é a prova de que o Senhor rasgou o reino de ti. E aconteceu outras coisas aqui, irmãos, olha só. Versículo 30. Olha o que Saul disse, cara. Ele queria mostrar que estava tudo bem. Saul voltou a dizer a Samuel: pequei. Agora, pois, honra-me na presença dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Observa como alguma coisa mudou drasticamente em Saul. Consegue perceber isso? Cara, era para ter dado tudo certo. Se Saul tivesse andado com seu coração alinhado com Deus, não seria Davi que conheceríamos hoje. Assim como Pedro, quando ele recebeu o apostolado para os judeus, o Senhor queria enviar ele para os gentios também. Lembra quando ele estava no terraço e veio um arrebatamento de sentidos? Ele estava orando, estava em jejum.
estavam fazendo a comida lá embaixo. E aí o céu se abriu. E ele viu um lençol descendo com vários répteis. E ouviu uma voz que disse: Pedro, levanta, mata e come. Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor, vou colocar alguma coisa impura na minha boca. E aí o Senhor disse: não faças tu comum ao que Deus purificou. Falou isso por 3 vezes e o lençol se recolheu aos céus e os céus se fecharam novamente. E aí ele estava pensando acerca do... Pode ler lá. Estava pensando acerca do que seria a visão. E lá atrás um gentio, um cara que não era judeu, chamado Cornélio, teve uma visão de um anjo que se aproximava e dizia: ei, tuas esmolas, que tu ajuda os pobres, chegou diante de Deus. Agora envia alguém para chamar um homem chamado Pedro, ele está em tal lugar. Ouve as palavras que ele tem, porque ele tem palavras de salvação para ti e para a tua casa. Ele viu os homens chegam bem na hora que Pedro teve a visão. Quando eles chegam lá embaixo e batem na porta, o Espírito fala para Pedro, que homem tremendo, né? Tinha acabado de ser arrebatado, já ouviu o Espírito. Ei, Pedro, tem homens aí na porta à tua procura, desce, vai com eles, porque eu enviei eles. Quando ele desce, ele vai ao encontro de Cornélio. Era um gentil. Ele começa a pregar. Meu Deus. Ele só em pregar, o Espírito cai sobre os gentios. Todos são batizados e começam a falar no Espírito em outras línguas. Aí Pedro disse: agora eu entendo que o Espírito também é para os gentios. Poderia seguir por aí, certo? Mas um dia Paulo se encontra com Pedro em uma comunhão de irmãos. E aí Pedro, não foi suficiente aquela experiência. Ele segue resistindo ao apostolado aos gentios. E aí ele se afasta um pouco dos gentios. A tradição, isso é religião. Depois eu vou falar sobre religião. Aí a religiosidade dele não deixava ele se aproximar dos gentios. Paulo percebeu isso, aí teve uma discussão com Pedro. 2 sanguíneos, meu irmão, aí tu imagina. Aí o que acontece? Onde eu quero chegar? Assim como se Saul aceita o chamado, de fato, Davi não apareceria como apareceu. Se Pedro aceita o chamado para os gentios, Paulo não apareceria como apareceu. Porque Paulo diz o seguinte: o apostolado dos judeus foi dado para Pedro. E a mim foi dado o apostolado dos gentios. Pedro resistiu, ele teve dificuldade de ampliar a sua chamada e ir até os gentios, porque ele seria então apóstolo dos judeus e dos gentios. Mas aí, como Pedro resistia, ele chama Paulo. Vou te enviar para os gentios. Percebe? Então, se o coração de Saul não tivesse se distorcido, seria tudo diferente. E terminamos no capítulo 16. Está aí, né? Versículo 1. E o Senhor perguntou a Samuel: até quando chorarás por Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche teu chifre de azeite e vem. Deus já estava lá em Davi esperando Samuel, e Samuel estava se detendo. Porque estava frustrado, porque no fundo Samuel gostava de Saul. Entende? Só que aí não entra sentimento, entra propósito e obediência, né? Eu te enviarei a Jessé de Belém, pois eu tenho me provido de um rei dentre seus filhos. Ei, percebe a diferença? Quando Deus envia Samuel para Saul, eu vou te fazer príncipe. Quando ele envia Samuel para Davi, eu encontrei um rei. Aí nós sabemos toda a história. Agora a pergunta é: Saul tinha características impressionantes. Mas o que diferenciava ele de Davi? O coração. Percebe que um homem que era o coração conforme o dele, ele chama de rei. A um que não tinha o coração conforme o dele, ele diz no máximo príncipe.
Mas ao outro que tinha o coração igual ao dele, ele chama de rei. Deus se ofendeu no dia que escolheram Saul, porque começaram a chamar ele de rei. Deus disse: eu vou te ungir só como príncipe, mas eu quero ser o rei de vocês. Mas aí o povo dizia: não, nós queremos um rei humano. A ofensa do povo a Deus foi essa. Deus, o que Deus chamou de príncipe, o povo chamava de rei. Um homem que não tinha o coração nos moldes dele. Mas agora, quando ele olha para um homem que tem um coração conforme o dele, ele chama de rei. Rei Davi tem um coração semelhante a mim, rei sobre toda a terra. Você pode dizer amém? Então, o que diferenciou em toda a história? Saul e Davi foi o coração. Davi tinha um coração que Samuel não tinha. Quantos entenderam isso? Se coloque de pé no seu lugar.